Sempre alerta! Melhor possível! E a videoaula de hoje vai ser um negócio diferente. A videoaula de hoje eu fui lá no grupo de escoteiro Iná de Melo, né, e eu fui conversar um pouco com o chefe Guilherme para a gente falar um pouco sobre a origem desse movimento aí, que é bastante interessante e que envolve um sujeito chamado Baden-Powell, que foi um soldado que foi lutar nas guerras da África, nas guerras que vão ocorrer durante o finalzinho do século XIX, como por exemplo a Guerra dos Boeres, né, onde vai surgir todo um movimento ali mais nacionalista nesses povos africanos, asiáticos, e que vão ir se libertando dos grupos europeus. Né? E ali esse soldado inglês que passa por uma experiência bastante atribulada nesse território, volta para a Inglaterra com um pensamento que não tinha muito a ver com guerra, mas tinha a ver diretamente com o companheirismo, a coletividade e a aventura no meio da selva. Vamos ver a entrevista aí que eu fiz com o chefe Guilherme. Bora! Valendo! E hoje estamos aqui no grupo de escoteiro Iná de Melo. Estou aqui com o chefe Guilherme e a aula de hoje vai ser interativa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o escotismo e eu vim aqui para entrevistar o chefe Guilherme. Bom, vamos lá. Chefe, dá para você falar um pouco para a gente sobre o que é o movimento escoteiro, como é que ele foi que surgiu? Fala um pouco aí com a gente. Bom, o movimento escoteiro ele é bastante velhinho já, a gente tem um pouco mais de 100 anos e ele começou lá na Inglaterra, por meio do inglês Robert Baden-Powell. Ele era um militar e já fez diversas excursões para a Índia, África, e ele trouxe todos esses conhecimentos de técnicas de campo, sobrevivência, para usar como um movimento de educação para jovens. Então, em 1907, ele reuniu alguns jovens assim para fazer um grande acampamento na ilha de Brownsea, e ele viu que deu tanto certo que ele começou a escrever escotismo para rapazes. Então, foi onde as pessoas foram conhecendo, e isso foi disseminando pelo mundo, até que em 1924, isso já estava chegando no Brasil e foi fundada a União dos Escoteiros do Brasil. Então, aqui no Brasil, veio pelos marinheiros, né? E eles começaram a fazer as atividades com as crianças, com os jovens, até se tornar hoje que é o movimento escoteiro. Eu fiz a minha lição de casa também para vir para conversar com você, né? Então eu queria discutir umas coisas aqui que eu acabei descobrindo sobre o movimento escoteiro e pegar alguém de dentro, né? Pela experiência que teve. Claro. Então eu li, por exemplo, que o Baden-Powell, ele, enquanto ele estava nas missões na África, né? Ele criou ali um espírito de coletivismo entre o pessoal que estava com ele nas missões, e ele percebeu o seguinte, que essa interação às vezes era muito mais importante do que a ideia de hierarquia, né? E ele acabou transmitindo essa ideia do companheirismo, de todo mundo no mesmo nível, para o escotismo, né? Como é que você percebe essa ideia do valor do companheirismo, de você agregar sempre mais gente? Sim. Hoje em dia eu vejo isso muito forte porque as nossas atividades elas são pensadas sempre na vida em equipe. Então os jovens eles têm algumas responsabilidades de liderança e uma atividade ela só acontece se ela for construída de forma colaborativa. Então é sempre um ajudando o outro no intuito de todo mundo conseguir aprender alguma coisa e resolver algum problema e fazer a atividade e o jogo junto. Então, geralmente, o movimento escoteiro ele só existe porque ele é feito por pessoas que se somam, né? Outra coisa que eu vi é que a primeira ação do Baden-Powell, ele foi buscando meninos. Mas logo que começou o escotismo, ele percebeu que tinha uma chamada para meninas também. Tinham meninas que queriam participar disso. Essa ideia da aventura, de estar no meio da mata, de buscar sobrevivência. Isso gerou uma atração, né? Hoje, como é que você vê a participação das meninas dentro do movimento escoteiro? Bom, hoje eu vejo a participação das meninas de forma muito equiparada. Hoje eu
aqui principalmente no nosso grupo, a gente tem mulheres em posição de liderança, a gente tem mulheres que elas levam projetos para frente, elas que encabeçam as ideias dos projetos. Então, eu vejo que hoje o espaço ele é muito mais disseminado, muito mais difundido, né? Inicialmente começou com os rapazes, né? Scout for Boys, e veio uma onda das mulheres fazerem as atividades também em paralelo, que era conhecido como o movimento bandeirante, que em algum momento eles se juntam em vários aspectos, principalmente por conta do mesmo fundador. Hoje em dia, os escoteiros eles são feitos para as mulheres e para os homens, para as meninas, para os meninos, e o nosso número de contingente é muito igual. A gente tem uma média aí de 50%, uma margem para mais, uma para menos, entre a diferença entre os gêneros. Mas atualmente está bem igual, principalmente em relação aos jovens. E é importante essa diferença para mostrar para a sociedade que a sociedade em si não precisa dessa diferença. Sim. Então daqui de dentro a gente consegue levar isso para fora de alguma forma. Outra coisa que eu acabei descobrindo, eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra, eu não sei se você vai poder me explicar isso aí, mas eu descobri lá que o Baden-Powell ele ganhou um apelido na África, durante a Guerra dos Boeres, foi o Impsa, o lobo que nunca dorme, porque ele ficava de vigilante daqueles que estavam dormindo durante a noite, né? Sim. Isso tem alguma coisa a ver com o lobinho? Olha, indiretamente talvez, não sei te afirmar o fato, mas o Baden-Powell, que a gente chama carinhosamente de BP, ele era uma figura muito caricata. Se você busca por representações dele na internet, você vai encontrar dois tipos: as pinturas e as fotografias. As pinturas, você vai ver que ele tá sério, com o busto imposto, com cara de bravo, um bigodão e o chapelão, que é muito das imagens que são utilizadas para exemplificá-lo. Mas se você ver as fotografias, você vai ver que ele estava usando fantasia, que ele usava fantasia de índio, de geisha, ele dava sempre dando gargalhada, sempre sorrindo, mostrando a língua, e quando ele estava com a foto, quando tem fotos com a esposa, você via uma interação muito harmoniosa. Então eu acredito que talvez essa questão do lobinho e desse apelido de Impsa faça algum sentido, mas historicamente eu não consigo te afirmar. Mas a figura de Baden-Powell ela é muito humanizada, assim, né, de forma mais realista. Aproveitando que eu falando do lobinho, explica aí quais são essas classificações de o que é o lobinho, o que é o escoteiro, né? Como é que a pessoa cresce dentro do movimento escoteiro? Claro, bom, eu gosto de explicar que o movimento escoteiro ele é feito majoritariamente por voluntários. Então todos os adultos, eles passam por uma capacitação para aprender a se tornarem voluntários. Então eles aprendem questões de segurança, sobre o ECA, sobre como lidar com as crianças e tudo mais. Partindo daí, a gente começa a receber as crianças. E então, com quase 7 anos, elas já podem entrar para o movimento escoteiro. E a gente tem um programa educativo que funciona até os 21 anos de idade. Então a gente pega o jovem e trabalha todo o desenvolvimento dele até a fase adulta. Então, dentro dessa trajetória, a gente agrupa por 4 grandes ramos, que é o ramo lobinho, o ramo escoteiro, o ramo sênior e o ramo pioneiro. O ramo lobinho ele vai de quase 7 anos até quase 10 anos. E o ramo escoteiro dos quase 10 até os quase 15 anos. E do ramo sênior do quase 15 anos e até os quase 18 anos. E do ramo pioneiro dos quase 18 até os 21 anos. Eu digo quase porque não é uma data fixa. A gente vai de acordo com a maturidade do jovem, o quanto ele está preparado, o quanto ele precisa aprender, o quanto que ele já aprendeu. Então tem ali uma variável dentro dessa faixa de idade. Então queria agradecer muito você. Você quer fazer a propaganda aqui do Grupo Escoteiro, dizer onde vocês estão, como é que funciona, quando as pessoas podem visitar vocês? Claro. Bom, eu estou no Grupo Escoteiro Professor Iná de Mello. Ele fica aqui perto da Praça do Bonfim, em Santo André. E a gente funciona todos os sábados, das 14h30 às 17h30. E eu faço convite para todo mundo vir conhecer. Tragam os pais de vocês para virem conversar com a gente, venham fazer uma atividade, que a gente tem muito carinho por vocês e a gente adora quando vem gente nova visitar a gente. Bom, então foi isso aí. Essa
foi a entrevista que eu fiz aqui com o chefe Guilherme. Se você curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Essa é a Prancheta do Cetônio. Eu sou o professor Fábio, esse é o chefe Guilherme. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.